Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, né? Hoje o tema a partir de hoje já começa a se desenvolver um tema muito interessante. Nós vamos aprofundando a cada vídeo, nós vamos aprofundando mais, né, no conhecimento do Espiritismo, porque para quem realmente quer entender a doutrina espírita, quer entender como é que funciona, né, como é que é esse contato espiritual, entender as minúcias da espiritualidade, tem que se começar no começo. Então, o começo é esse livro, tá bom? E antes da gente ir para o nosso vídeo de hoje, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para receber todas as notificações quando eu postar o vídeo novo aqui e também deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. E quero propor também para que vocês possam deixar aqui algum tema que vocês tenham curiosidade ou dúvidas, vocês deixem aqui nos comentários, ok? Então vamos para o estudo de hoje e que a espiritualidade esteja conosco. Espiritismo e espiritualismo. Eu vos perguntaria primeiro, que necessidade haveria de criar as palavras novas de espírita, espiritismo, para substituir as de espiritualismo, espiritualista, que estão na linguagem popular e compreendidas por todo o mundo? Já ouvi alguém tratar essas palavras de barbarismos. Allan Kardec. A palavra espiritualista, desde muito tempo, tem uma significação bem definida. É a academia que nola dá. Espiritualista é aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões necessariamente estão baseadas no espiritualismo. Quem crê haver em nós outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica na crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como vós o distinguiríeis daquele que o crê? Precisar-se-ia, pois, entregar uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para as coisas novas é preciso palavras novas, se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria de modo algum especificado o objeto, porque, sem faltar ao meu título, poderia não dizer uma palavra sobre os espíritos e mesmo combatê-los. Eu li há algum tempo em um jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo onde se dizia que o autor o havia escrito sob o ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, na confiança dessa indicação, tivessem acreditado nela encontrar a menor concordância com suas ideias. Portanto, se adotei as palavras espírita e espiritismo, é porque elas exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, sem que todos os espiritualistas sejam espíritas. Fossem os espíritos uma quimera, e seria ainda útil existirem termos especiais para aquilo que lhes concerne, porque são necessárias palavras para as ideias falsas, como para as ideias verdadeiras. Essas palavras não são, aliás, mais bárbaras que todas aquelas que as ciências, as artes e a indústria criam cada dia. Elas não são seguramente mais que as que Gao imaginou para a sua nomenclatura das faculdades, tais como
secretivité, amativité, combativité, alimentivité, affectionivité, etc. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo o que não provém delas e desejam aparentar oposição. Aqueles que levantam tão miseráveis contestações capciosas não provam senão uma coisa, a pequenez de suas ideias. Prender-se a semelhantes bagatelas é provar que se tem pouco de boas razões. Espiritualismo e espiritualista são as palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde o início das manifestações. Delas se serviu primeiro por algum tempo na França, mas desde que apareceram as palavras espírita e espiritismo, compreendeu-se tão bem sua utilidade, que foram imediatamente aceitas pelo público. Hoje, o uso delas é de tal modo consagrado que os próprios adversários, os que primeiro as apregoaram de barbarismo, não empregam outras. Os sermões e as pastorais que fulminam contra o espiritismo e os espíritas não poderiam, sem confundir as ideias, lançar anátema sobre o espiritualismo e os espiritualistas. Bárbaras ou não, essas palavras doravante passarão para a linguagem popular e em todas as línguas da Europa. Só elas são empregadas em todas as publicações, pró ou contra, feitas em todos os países. Elas formaram o sustentáculo da nomenclatura da nova ciência para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência. Foram precisos termos especiais. O espiritismo tem de hoje em diante sua nomenclatura como a química tem a sua. Essas palavras hoje têm direito de burguesia, pois estão no suplemento de Petit Dictionnaire des Dictionnaires Français, extraído de Napoleão Landas, obra que se tira em 20.000 exemplares. Nela se encontra a definição e etimologia das palavras erraticidade, medianímico, médium, mediunidade, perispírito, pneumatografia, pneumatofonia, psicográfico, psicografia, psicofonia, reencarnação, sematologia, espírita, espiritismo, exteriorito, tipologia. Elas se encontram igualmente com todo o desenvolvimento que comportam na nova edição de Dictionnaire universel de Maurice Lachatre. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são mais empregadas hoje, senão pelos adeptos da escola dita americana. Dissidências, visitante. Essa diversidade na crença do que chamais uma ciência me parece ser a sua condenação. Se essa ciência repousasse sobre fatos positivos, não deveria ser a mesma na América como na Europa? Allan Kardec. A isso eu responderei primeiro que essa diferença está mais na forma que no fundo. Ela não consiste na realidade, senão na maneira de encarar alguns pontos da doutrina, mas não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afetam em dizer nossos adversários sem haverem estudado a questão. Mas dizei-me qual é a ciência que em seu início não suscitou dissidências até que seus princípios estivessem claramente estabelecidos. Não existem dissidências ainda hoje nas ciências melhor constituídas? Todos os sábios estão de acordo sobre o mesmo princípio? Não têm eles seus sistemas particulares? As sessões do Instituto apresentam sempre o quadro de um entendimento perfeito e cordial? Em medicina, não há a escola de Paris e a de Montpellier? Cada descoberta em uma ciência não é ocasião de um cisma entre os que querem avançar e os que querem manter-se atrás?
No que concerne ao espiritismo, não é natural que na aparição dos primeiros fenômenos, quando se ignoravam as leis que os regiam, cada um tenha dado seu sistema particular e os examinado à sua maneira? Em que se tornaram todos esses sistemas primitivos isolados? Eles ruíram diante de uma observação mais completa dos fatos. Alguns anos bastaram para estabelecer a unidade grandiosa que prevalece hoje na doutrina e que reúne a imensa maioria dos adeptos. Salvo algumas individualidades que, aqui como em todas as coisas, se agarram às ideias primitivas e morrem com elas, qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um semelhante exemplo? O Espiritismo jamais apresentou a 100ª parte das divisões que afligiram a Igreja durante vários séculos e que a dividem ainda hoje. É verdadeiramente curioso ver as puerilidades às quais se fixam os adversários do Espiritismo. Isso não indica a falta de razões sérias? Se as tivessem, eles não deixariam de as apresentar? Que lhe opõem? Zombarias, negações, calúnias, mas argumentos peremptórios nenhum. A prova de que não encontra um lado vulnerável é que nada detém sua marcha ascendente e que depois de 10 anos ele conta mais adeptos do que jamais o contou nenhuma seita depois de um século. Esse é um fato tirado da experiência e reconhecido pelos próprios adversários. Para o arruinar não basta dizer: isto não existe, isso é um absurdo. Precisar-se-ia provar categoricamente que os fenômenos não existem e não podem existir. E é isso o que ninguém fez. Então, essa passagem de hoje, né? O Allan Kardec ele vai explicando mais a fundo, né, a diferença entre espiritualismo e espiritista. Vai também desmistificando o surgimento lá atrás, né, quando ainda o espiritismo era, vamos dizer assim, uma novidade, ainda era novo, ainda estava começando a se desvendar, né? Então aqui muitas dúvidas vão sendo colocadas. Ele não aceita tais argumentos, o visitante, né? Não aceita tais argumentos do Allan Kardec, e ele, com muita sabedoria e muita influência dos espíritos, vai explicando e desminuciando essa questão, né, de não, da pessoa não acreditar que realmente aqueles fenômenos, né, que ocorreram lá, que é o que o Allan Kardec presenciou, realmente fossem verdadeiros. Então eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje e vou ficar aguardando vocês no nosso próximo vídeo, continuando aqui com o estudo do livro que é o Espiritismo, tá? Que todos vocês fiquem bem, que Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias, que Jesus possa estar no lar de cada um de vocês. Que assim seja.